Amados, nós estamos conversando e ministrando para os seus corações o livro de 1 Tessalonicenses. E no capítulo 1 nós conversamos no culto de ceia as marcas de uma igreja verdadeira, onde nós abordamos o que uma igreja precisa ter, como que você pode identificar se a igreja que você congrega, que você visita, se ela é verdadeira ou não, e Paulo nos dá o caminho no capítulo 1 de 1 Tessalonicenses. Aí no capítulo de número 2 nós enxergamos que o apóstolo Paulo ele fala que para que essa igreja seja uma igreja verdadeira, ela tem que ser uma igreja que tenha atributos espirituais. Então não é apenas a estrutura, não é apenas o movimento, não é apenas a diaconia, o serviço, o pastorado, não, mas essa igreja ela precisa ter marcas espirituais que fazem com que as pessoas são notadas, são marcadas, são transformadas pelo poder do Evangelho. E nós estamos vivendo na nossa igreja o ano da multiplicação, o ano onde nós estamos aqui nos desafiando, a ganhar almas para o reino de Deus, como diz os antigos, a saquear o inferno e povoar o céu, aonde nós temos por perspectiva a salvação, como Paulo disse, primeiro os domésticos da fé e depois todos aqueles que o Senhor permitisse a chegar até nós. E no capítulo de número 3, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses capítulo 3. Quem está comigo diga amém. 1 Tessalonicenses capítulo 3. Eu quero informar para os irmãos que já quero começar a anunciar, porque a gente não quis atropelar um evento ou outro, mas o mês de julho será um mês bem ativo na nossa igreja. Nós vamos estar lançando no domingo pela manhã, às 9 horas da manhã, das 9 às 10h30, 10h20 no máximo. Nós vamos estar lançando o nosso curso de teologia aqui na igreja de manhã. E também nós vamos estar lançando junto o curso do corpo diaconal, e outros cursos também que a gente tem aqui, como Mulher Única, Homem de Verdade. Então vai ser um mês onde a gente vai colocar, em boas palavras, o carro do discipulado em movimento da nossa igreja. E aí você venha participar, venha aprender da palavra de Deus. O curso de teologia é gratuito, a gente não cobra. A gente já teve uma versão desse curso, foi numa terça-feira, onde o Senhor produziu bons homens e mulheres de Deus aqui na casa dele. Então você vai ter uma oportunidade de aprender a Bíblia, de poder estar aí decorrendo. A gente vai ter um curso básico de teologia. A ideia é terminar em um ano e, se for possível, a gente fazer formatura e tal. Estamos preparando o material de aula, o diário de classe, tudo bonitinho. Então venha, vai ser muito bom e desafiador para a sua vida. Amém? Amém? Lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 3, o apóstolo Paulo, ele fala que o evangelho só é evangelho porque ele tem uma missão, ele tem um objetivo. O objetivo do evangelho não é só você frequentar uma igreja, não é só você participar de um culto. O propósito do evangelho não é você vestir uma camiseta, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, e tá bom, tá ótimo. Claro que não. Jesus morreu na cruz do Calvário para que eu e você não fôssemos para o inferno. Então ele morreu para nos salvar. E quando ele morre para nos salvar, ele ressuscita para garantir a vida eterna. E depois que ele ressuscita, o que ele faz? Ele entrega essa missão para mim, para você, para a igreja, para todos aqueles que se dizem cristãos. Então, dentro dessa dinâmica, o apóstolo Paulo, no capítulo 3, ele trata o seguinte tema: as marcas de um ganhador de alma. Diga assim comigo: as marcas, mais forte, as marcas de um ganhador de alma. Repete para mim ver se você entendeu. Repete para mim ver se você entendeu. Quem veio no encontro de casais ontem sabe o porquê disso, Então lá em Tessalonicenses capítulo 3, a partir do versículo de número 1, o apóstolo Paulo escreve assim àquela igreja de Tessalônica: pelo que
não podendo mais suportar o cuidado por vós, achamos por bem ficar sozinhos em Atenas e enviamos Timóteo, nosso irmão e ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para vos fortalecer e vos exortar acerca da nossa fé, para que ninguém seja abalado por estas tribulações, porque vós mesmos sabeis que para isso fomos destinados. Pois, quando estávamos ainda convosco, de antemão vos declarávamos que havemos de padecer tribulações, como sucedeu, e vós o sabeis. Por isso também, não podendo eu esperar mais, mandei saber da vossa fé, receando que o tentador vos tivesse tentado e o vosso trabalho se houvesse tornado inútil. Mas agora que Timóteo acaba de regressar do vosso meio, trazendo-nos boas notícias da vossa fé e do vosso amor, dizendo que sempre nos tende em afetuosa lembrança, anelando ver-nos assim como nós também a vós. Por isso, irmãos, em toda a vossa necessidade e tribulação, ficamos consolados acerca de vós, pela vossa fé, porque agora vivemos, se estáis firmes no Senhor. Pois, que ação de graças podemos render a Deus por vós? Por todo o gozo que nos regozijamos por vossa causa diante do nosso Deus, rogando incessantemente, de dia e de noite, para que possamos ver o vosso rosto e suprir o que falta à vossa fé. Ora, o próprio Deus e Pai nosso e o nosso Senhor Jesus nos abram o caminho até vós, e o Senhor vos faça crescer e abundar em amor, uns para com os outros e para com todos, como também nós abundamos para convosco, para vos confirmar os corações, de sorte que sejam irrepreensíveis em santidade diante do nosso Deus e Pai, na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os seus santos. Amém. Amém. Vamos orar. Pai, no nome do Teu Filho Jesus, que a Tua palavra, Senhor, penetre no nosso coração, que a Tua palavra venha se fazer presente na nossa vida, como tem sido dia após dia, e que possamos, Pai amado, aprender e colocar em prática essas marcas de um ganhador de almas, e que possamos praticar o que diz a Tua palavra, e não sermos apenas ouvintes, Senhor, e que a cada dia sejamos desafiados por Ti, para que o Senhor nos mantenha ativado no Teu reino, para o louvor da Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados, quando o apóstolo Paulo escreve essa carta, ele escreve essa carta em três perspectivas. A primeira, ele pede notícia; a segunda, ele recebe notícia; e a terceira, ele demonstra preocupação a respeito da fé dos irmãos. No versículo de número 1, Paulo diz assim: pelo que não podendo mais suportar o cuidado de vós. Amados, todo ganhador de alma, em primeiro lugar, ele tem uma grande preocupação com o estado espiritual das pessoas. Os ganhadores de alma, a primeira motivação da sua vida tem que ser vidas. Eu acho interessante o movimento no Brasil, é só no Brasil que acontece essa carnalidade espiritual. A pessoa muda de igreja, ao invés dela ir embora da igreja e ser feliz lá no outro lugar onde ela escolheu congregar a partir daquele dia, ela quer arrastar mais um montão com ela, porque ela não pode ficar sozinha lá. Ao invés dela lá começar a ganhar novas vidas para o Senhor e produzir frutos para o Senhor, não, ela tenta tirar de um aquário para pôr em outro. E aí ela não se torna uma árvore frutífera. Por quê? Porque ela está enganando a si mesma.
Paulo está dizendo: olha, pelo que não podendo mais suportar o cuidado por vós. O ganhador de almas é aquele que tem uma grande preocupação com o estado espiritual das pessoas. A gente não pode de verdade dormir sabendo que tem pessoas que moram dentro da nossa casa que ainda não tem o nome escrito no livro da vida. A gente não pode dormir achando que é normal não ter os pais convertidos, não ter filhos convertidos, terem familiares afastados do caminho do Senhor. Não foi para isso que nós fomos chamados. E as pessoas, elas vivem como se no final das contas Deus ia dar um jeito. Não, no final das contas Deus vai falar: não, era brincadeira, o inferno não existe, foi uma pegadinha que eu fiz com vocês, então pode entrar todo mundo. E verdadeiramente não será assim. A Bíblia diz que haverá choro e ranger de dentes no fogo do inferno. O que é choro e ranger de dentes? Demônio não chora, e demônio não tem dente. Então seres humanos que vão para lá. E a gente fica vivendo como se essas coisas fosse folclore, a gente fica vivendo como se isso fosse uma página 2, a gente fica vivendo como se isso fosse algo que eu preciso me preocupar no final da vida. Nós estávamos num culto, há muitos anos atrás, e era um culto de jovens, e tinha uma pessoa pregando, e essa pessoa pegou e falou assim: não sai desse culto. Ela estava pregando e começou a falar do nada: não sai desse culto, não sai desse culto, não sai desse culto, não sai desse culto, e continuou pregando. E um jovem que nos visitava levantou e saiu no meio da pregação e foi embora. E quando acabou o culto, que a gente desceu as ruas de onde era o nosso prédio antigo, encontramos ele assassinado na esquina de uma quadra. Morreu sem salvação. Deus falou, Deus avisou, Deus pediu para não ir. Porque a gente quer escolher quem vai para o céu. A gente quer que o céu seja um lugar perfeito às nossas vistas e não à vista de Deus. Então, se eu não for com a sua cara, eu não te evangelizo. Se você pisou no meu calcanhar, você que se acerte com Deus. Não. E uma outra ocasião, eu estava evangelizando um dos meus amigos, e a gente começou a levar ele para a igreja, e a gente teve infinitas batalhas espirituais com ele, expulsava demônio, e aquela confusão toda. E aí um dia a mãe dele declara em alto e bom som: eu prefiro ver o meu filho preso numa cadeia do que numa igreja porta larga. Passou 2 meses, o filho foi preso e nunca mais saiu de lá. Ao invés de se alegrar em vendo que o filho está indo para uma igreja, ao invés de se alegrar em ver que ele estava ali se aproximando do Senhor, ao invés de entender que de repente amanhã mais tarde Deus podia levar para a igreja dela, quando ele tivesse mais experiência espiritual, podia congregar junto com a mãe para ajudar a mãe, etc. Então não, ela preferiu amaldiçoar. E a minha Bíblia e a sua Bíblia diz: como um pássaro no seu ninho e a andorinha no seu vaguear, assim a maldição sem causa não virá. Em segundo lugar, nós precisamos entender que o ganhador de almas é aquele que pensa mais no bem-estar das ovelhas do que em si mesmo. Pensa mais no bem-estar das pessoas que você está evangelizando do que em si mesmo. No final do versículo de número 1 ele diz: achamos por bem ficar sozinhos em Atenas. Diga para o irmão que está do seu lado assim: você foi chamado para oferecer a outra face. Você foi chamado para caminhar 2 milhas. Você foi chamado para doar a sua blusa. Faça isso agora. Tira a blusa e dá para ele, em nome de Jesus. Nesse frio é difícil. Tomorrow morning, amanhã de manhã. Consegue entender? A gente não ganha as pessoas para Jesus visando lucro. A gente não ganha as pessoas para Jesus visando um jeitinho brasileiro. Eu vou evangelizar ele porque ele vai me dar uma chance na empresa dele. Eu vou evangelizar ele porque ele vai fazer isso, porque ele vai fazer aquilo. Não. A gente evangeliza porque um dia a gente foi evangelizado. A gente ganha porque um dia a gente foi ganhado. A gente faz a obra de Deus porque um dia fizeram conosco. Quando você se posiciona pensando mais na pessoa que você está evangelizando do que em si mesmo, Deus cuida dos dois. Amém?
Quando você evangeliza pensando só em si, Deus cuida dele. Porque egoísmo não entra no céu. Em terceiro lugar, amados irmãos, a Bíblia diz no versículo de número 1, o cuidado por vós, pelo que não podemos suportar, o cuidado por vós. Irmãos, como é gostoso ser cuidado. Como é gostoso ser cuidado. Oh, gente, ó pai, ó. Quem é que gosta de acordar de manhã? E igual aconteceu essa manhã, porque eu vi nos status, o filho da Juliana acordou, tinha uma mesa posta na cama para ele. Aniversário do menino. Não é isso? Tinha tudo quanto era tipo de guloseima. O moleque se sentiu no céu. Por quê? Porque ele estava sendo cuidado, ele estava sendo honrado, era aniversário dele, ele merecia, etc e tal. Nós, como ganhador de almas, nós precisamos ser zelosos por aquelas pessoas. Porque daquela vida pode nascer um evangelista, daquela vida pode nascer um pastor, daquela vida pode nascer um levita, daquela vida pode nascer uma pessoa influente no reino de Deus, que vai mudar toda a trajetória, e tudo nasceu porque você foi zeloso com aquela alma. Agora as pessoas, elas não querem cuidar, elas querem tipo assim, agora você está por conta. E não é assim que funciona no reino de Deus. Amados, mas o apóstolo Paulo, para ele ser um grande ganhador de almas, na minha opinião, ele foi o segundo maior ganhador de almas. O apóstolo Paulo, para ser um grande ganhador de almas, ele tinha posicionamentos que para ele era inquebráveis. Por quê? Porque no versículo de número 2 diz: e enviamos Timóteo, nosso irmão e ministro de Deus no Evangelho de Cristo. Diga assim comigo assim: eu preciso aprender, mais forte, eu preciso aprender que crente anda com crente. Amém? Não tem problema nenhum você ter amizade com pessoas que não são cristãs. Eu mesmo tenho várias delas, várias. Eu tenho muitos amigos que não são cristãos. Eu tenho um amigo ateu. Pra você ter ideia, ateu dos brabos. E a gente somos grandes amigos, a gente conversa, a gente já viajou junto para trabalho, um monte de coisa. Não tem problema nenhum você ter amizades fora do convívio cristão, mas você precisa entender que o seu lugar é com o povo da luz. Você precisa entender que o seu lugar é no meio dos crentes. Você precisa entender que onde há luz, há luz, onde há trevas, há trevas, onde há Deus, onde há diabo, há diabo. E aonde você andar, demonstra onde está o seu coração. Então não existe meio a meio, vou dar um churrasco, vou convidar 6 crentes e 6 mundanos. Não existe, você precisa fazer escolhas. Ai pastor, mas ele é tão legal. Mas não tem o nome escrito no livro da vida, filha. Ah, mas ele conta umas pérolas tão engraçadas. Mas não tem o nome escrito no livro da vida. Me diga com quem andas. Me diga com quem andas. Bem-aventurado o varão que não anda no caminho, nem se detém na porta. Crente anda com? Olha para o irmão que está ao seu lado. Vê se tem cara de quem anda com crente. Vê se ele cheira enxofre. Quem está me entendendo, diga amém. Em quinto lugar, um ganhador de almas é aquele que ensina as pessoas que estão evangelizando a enfrentar tribulações. Em quinto lugar, o ganhador de almas é aquele que ensina a ovelha, a pessoa, a alma a enfrentar tribulações. Quem aqui veio para a igreja, a sua vida ficou melhor? Levante a sua mão. Eu preciso conversar com todos vocês no final, porque a minha virou um inferno. Me ensina onde foi que eu errei, cara. Foi luta atrás de luta, tribulação atrás de tribulação. Eu nunca me achei uma pessoa bonita. Do nada uma menina bonita começou a dar em cima de mim, ó, falando essa sorte, é manjado do diabo, eu tenho certeza. Eu sou feia, eu tenho certeza, eu sei meu lugar no sol.
Empregos para mim poder empregos para mim não terminar a faculdade de teologia, horários de trabalho que não dava para mim estar nos cultos, etc. Todas essas coisas eu enfrentei, mas eu sabia a quem eu servia, eu sabia por quem eu fui chamado, eu sabia que um preço tinha que ser pago, e a pessoa que me evangelizava falava assim: está doendo? Aguenta firme que vem mais. Mas quando você receber a coroa da vida, quando você receber a coroa da fé, quando você for glorificado pelo seu Senhor, você vai poder cantar que realmente valeu a pena passar por tribulações. Irmãos, a gente não pode mentir para as pessoas. A gente quer evangelizar as pessoas. Vem para a igreja que a sua vida vai melhorar. No meu caso não foi assim não. Não, vem para a igreja que você vai ficar rico, vai ficar pobre. Não. Não estou dizendo que você tem que pintar o céu como um inferno, né? Senão aí seria 2 infernos, um embaixo e um em cima, aí ninguém suportaria. Mas você tem que entender que dificuldades vêm na nossa vida. Você tem que entender que dificuldades vão passar aos nossos olhos. Não é o que ele está falando no versículo 3 e 4, para que ninguém seja abalado por estar em tribulações. Se você vai, te criticam por estar. Se você não vai, te criticam por não ir. Então você não tem para onde correr. Vamos para a igreja. Está virando crente. Quer alguma coisa de Deus, né? Olha lá. Se você não vem, incrédulo, falou que não vinha. Nossa, o fogo do inferno está preparado para você. Hã? Aí vira até o alto compadecida. Mostra lá no céu. O que eu faço aqui em cima ainda voga. Não, a gente não pode enganar as pessoas. A gente tem que falar: eu estou querendo te levar para a igreja, porque eu tenho uma necessidade muito grande de saber onde você vai passar a eternidade. Missionário Dionísia Luvisoto, a mulher mais doida que eu conheci na vida, minha professora de evangelismo. Um dia a gente entrou na sala de aula, tinha um caixão de uma criança. O que é isso aí, professora? Vocês vão aprender a fazer culto fúnebre. Amanhã vocês vão para o cemitério fazer culto fúnebre e vão trazer o trabalho aqui. Na outra semana, entrava na sala de aula, tinha um quadro, um buraco escrito assim: olha o rosto de quem não ganhou uma vida para Jesus. Aí quando você olhava dentro, tinha um espelho, era a sua cara que aparecia. A mulher não alisava uma, velho. Aí um dia nós estávamos na aula, ela entrou lá e a irmã falou: conta para eles. Não, deixa para lá, conta para eles. Ela contou para nós que ela foi fazer evangelismo no Rochdale. E aí uma mulher chegou para ela e falou assim: a senhora não tem uma roupa para lavar? A senhora não tem um marido para cuidar? A senhora não tem roupa para passar? Não tem comida para fazer? Está aqui perdendo o seu tempo comigo? Ela falou assim: não, querida, eu tenho roupa para lavar, roupa para passar, marido para cuidar, mas nada disso é mais importante onde você vai passar a eternidade, porque eu creio que Jesus vai te salvar. Amém? A gente fica querendo mostrar um evangelho lindo para as pessoas. Não, a gente tem que mostrar um evangelho verdadeiro. Nada paga você ter os seus pecados perdoados na cruz do Calvário, você encostar a cabeça no seu travesseiro e poder dormir em paz, porque sabe que o Senhor te sustenta, que o Senhor te guarda, e você levanta de manhã renovado, porque Ele te protegeu a noite inteira, e você vai lutar as suas tribulações, e no final do dia você chega em casa de novo, firme e forte, porque o Senhor te sustentou nas suas batalhas. Simples assim. O apóstolo Paulo, no versículo número 5, ele diz: receando que o tentador vos tentasse. Diga para a pessoa que está do seu lado assim: ó, tem uma boa notícia para te dar. Diga para ele. Mais forte, vocês estão na preguiça danada hoje, hein? Fala para ele assim: ó, eu tenho uma boa notícia para te dar. Mais uma, eu tenho uma boa notícia para te dar. O diabo existe e está lá na sua casa esperando você. Ninguém falou a segunda parte do sermão. Na minha casa não. Tá não. Sou eu que estou. Versículo de número 5: por isso também, não podendo eu esperar mais, mandei saber da vossa fé, receando que o tentador vos tentasse. A gente vive como se o diabo não existisse.
Você acha que essa pereba que você está aí foi o quê? Foi o paracetamol que colocou? Não, a gente não luta mais guerras espirituais. A gente vive como se o diabo fosse aquele fantasminha lá do pica-pau. Pica-pau, essa é das antigas, hein? Cacetada, velho. Tô ficando velho. Pica-pau. Não, o diabo não está dentro de casa, não está não, querido. Está dormindo ao seu lado. Um pastor da nossa convenção, uma irmã, veio no final do culto: pastor, ora comigo num propósito que Deus colocou no meu coração. O pastor falou: ora. Oração é coisa boa? Sim ou não? Porque o diabo não ora, ele não é doido. Oração é coisa boa ou não é? Sim, claro que é. O pastor falou: vamos orar. 2 semanas, a esposa do pastor caiu doente. 4, 5 meses, ninguém sabia o que aquela mulher tinha, só piorava. Aí um dia veio uma serva do Senhor: o Senhor está dando legalidade para o diabo entrar dentro da sua casa. Ele: eu? Você? Aí ficou bravo, foi para casa com raiva. E aí chegou em casa, começou a orar, porque aquela situação não passava, começou a orar. E só viu uma palavra na cabeça dele: o propósito. E um dia ele chegou no culto e falou: irmãos, eu estou orando por uma situação, só está aparecendo propósito, o que está acontecendo? Me ajuda em oração. Uma outra irmã veio, falou para ele: pastor, eu quero confessar o meu pecado para o Senhor. Pode falar, filha. O Senhor está orando junto com uma irmã por um propósito. O Senhor está intercedendo pelo propósito de uma irmã na igreja já tem mais de 6 meses. A irmã falando de tal, direto ela vem e fala desse propósito, então orando junto, estou intercedendo junto com ela. Pois é, pastor. Ela me disse que ela está orando para sua mulher morrer e ela assumiu o lugar dela. Isso aconteceu na nossa convenção. E a mulher estava 6 meses na cama. A gente acha que praga de mãe não pega, a gente acha que palavras de maldição não voga, a gente acha que essas coisas é tudo brincadeirinha. A preocupação do apóstolo Paulo com aqueles irmãos era: o meu medo era que o diabo estivesse tentando vocês, o meu medo era que o diabo estivesse colocando cilada entre vocês. Irmãos, eu sou muito atenado na minha vida espiritual, muito. Não se engane comigo não. Se Deus falar para mim: não entra aí, esquece, irmão. Faça sol, faça chuva, e enquanto Ele não autorizar eu entrar, eu não entro o resto da minha vida. E tem gente que vive como se não, essas coisas, sabe o que é? É exagero dos crentes. Não é não. Um verdadeiro ganhador de almas, ele prepara o seu discipulado, ele prepara o seu alvo. A pessoa que está evangelizando, um ganhador de almas, prepara essa pessoa para batalhas espirituais. Quer a maior certeza que Deus é na sua vida? É quando as coisas estão dando errado, porque o diabo está insatisfeito com aquilo que Deus está trazendo para você. Quer saber o quanto Deus é na sua vida? Comece a se preocupar com a salvação de alguém. Aí você vai ver o inferno se levantar como se nunca levantou antes. Mas 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas você não será atingido, porque o Senhor será o seu escudo e broquel. Mas não viva como se essas coisas não existissem. É uma brechinha só que Ele quer. É só uma palavra fora de contexto que Ele quer. É só uma oportunidade, ele não precisa de duas. O apóstolo Paulo está dizendo assim: ó, se preocupe com a batalha espiritual das pessoas que vocês estão evangelizando. Se preocupe com a batalha espiritual de vocês, porque o tentador, ele não vacila. E aí a gente não ora, a gente não jejua, a gente não lê Bíblia, e a gente acha que vai ser simplesmente assim, no apagar das luzes, que tudo vai acontecer, e não vai acontecer. Quem está me entendendo, diga amém. Quem está me entendendo, diga amém, pelo amor de Deus.
O tentador ataca a igreja de várias maneiras, espalhando mentiras, boatos. O inimigo tenta macular a imagem da igreja, dos seus membros. Irmão, se eu fosse dar crédito para quem já falou mal de mim, posso contar um testemunho? Posso ou não posso? Posso ou não posso? A loja da minha esposa foi assaltada há um tempo atrás. Posso contar um testemunho bom agora? Posso ou não posso? Posso ou não posso? No outro batismo ela estava batizando quem assaltou a loja dela. E quando a pessoa trouxe o visitante da igreja, que ele viu, a pastor falou: o sangue de Jesus tem poder. Por que eu não fui na católica, meu Deus? Se converteu. Eu falei porque não mora mais aqui, né? Consegue entender? Não vou falar nada porque me prejudicou. Se fosse eu que batizava, tinha segurado um pouco mais lá embaixo, né? Uns 5 minutos. Esse precisa ser tratado pelo Senhor. 2 coisas que eu não consegui: batizar minha sogra, né? E esse rapaz. Consegue entender? A gente precisa entender que o mundo espiritual ele existe sim. Mas se a gente não se posicionar, a gente vai continuar caindo no maior erro do inimigo para as nossas vidas. Qual que foi? O diabo conseguiu convencer o mundo inteiro de que ele não existe. Para que nós possamos ser um verdadeiro ganhador de almas, nós precisamos consolar. Diga assim comigo: Senhor, como é chato consolar. Quem é que gosta de ouvir choradeira? Hã? Tem até uma música que nós transformamos num versículo, não foi? Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima, não é isso? Quem gosta de gente fraca do seu lado, molenga? Ninguém gosta, não é isso? Segunda-feira de meia, 9 horas da manhã, o marido não foi trabalhar, você já está querendo soltar os cachorros em cima. Não é isso? Ninguém gosta de gente mole. Paulo está dizendo que nós temos que ser evangelistas consoladores. Você tem que aprender a ouvir a ladainha dos outros. Diga assim comigo: Senhor Jesus, me dê paciência, Senhor. Amém? Porque se Ele der força, não é bate, não. É paciência. Meu irmão, fui no mercado esses dias lá, o cara começou no meu ouvido: você não é pastor da igreja, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, foi só, não sei o que, não sei o que, não sei o que, só. Aí eu conversei com ele, papapá, e pipipi, papapá. Aí quebrou um cano ali atrás ali, eu passei no Bozó para comprar 2 luvas. Aí passei no Bozó, quem estava no Bozó? Ele vira para mim e fala: que coincidência! Foi para cima que não, Leão. Domingo tem culto, quarta tem culto, domingo. Ixi, só faltou estar aqui o meu cartão, me liga. Não, a gente não pode desistir porque as pessoas são melancólicas, a gente não pode desistir porque as pessoas são tristes, a gente não pode desistir porque as pessoas vivem num mundo de derrotados, a gente não pode desistir porque a sociedade considera aquela pessoa um zero à esquerda. Não. Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. No versículo de número 6, o apóstolo Paulo diz, dizendo que sempre nos tende em afetuosa lembrança, anelando ver-vos, assim como também a vós. Irmãos, sabe o que não existe no reino de Deus? Sabe o que não existe no reino de Deus? Quem sabe o que não existe no reino de Deus? Porque se é reino, tem tudo. O que não tem no reino de Deus? Você sabe? Você sabe ou não sabe? Quem sabe o que existe no reino de Deus? Vocês não sabem? Sabe não, Adriano? No reino de Deus não tem crente espião. No reino de Deus não existe espião. Espião do exército, aquele que vai lá, não existe. Mas o que tem de crente espião,
Você quer ver se existe um crente espião aqui? Quem quer ver? Diga amém. Quem quer ver? Olha para a pessoa que está sua vez. Você tem uma Bíblia impressa. Veio escondido, né? Crente espião. Qual foi a última vez que você entrou numa loja evangélica e comprou uma camiseta "Eu sou do Senhor"? Anda camuflado. Vai lá na 25 e compra Gucci. Né? Vai na Pagé, Lacoste. Pastor amigo meu foi pregar num congresso de uma igreja. Aí a mocidade da igreja, assim, tinha uns 300 jovens, tudo vestido de Dudalina. Morra de inveja, Igreja Batista. Vestido de Duda, morra de inveja. Aí não deram tema para o pastor, não deram nada. Ele pegou o melhor sermão que ele tinha na vida e pregou lá. Sabe qual era o nome do sermão? Vivendo de aparências. Aí no final do culto, a líder da mocidade vem. Ô Vanessa, estou te dando trabalho, né? Aí no final do culto, a líder da mocidade vem e pede a palavra para o pastor antes de encerrar o culto. Aí pede perdão para a igreja, porque estava todo mundo com Dudalina da 25 de março. Uma camisa de 400 conto, pagaram R$25. Quando a gente tenta se esconder de Deus, Deus expõe para o mundo quem a gente realmente é. Nada passa em branco nas mãos de Deus, irmão. O que você faz no escuro, Deus permite que o diabo jogue no claro para todo mundo ver. Então para com essa sua mania de ser crente espião. Não gosta de ter amizade. Se você não gosta de ter amizade, o cristianismo não é uma religião para você. Vai tentar a macumba, velho. Eu não gosto de ter amigos. Você está maluco? Você vai passar a eternidade junto de nós. E lá não tem pra onde ir. Aqui você pode ir para Minas, pode ir para o Mato Grosso, pode ir para onde você quiser. Lá não. Lá nós achamos, não tem o tempo que nós quiser. Tem crente que não gosta de fazer amizade. Quer ver se você é um crente espião? A última, para finalizar, que senão vai ficar chato. Qual foi a última vez que você convidou alguém da sua igreja para ir na sua casa tomar um chá? Dividir uma pizza? Olha para o irmão que está do seu lado. Rapaz, você tem uma oportunidade hoje. Vamos praticar a palavra. Quem gosta de pizza, levanta a mão. Quem gosta de pizza, levanta a mão. Eu profetizo na sua vida um convite nessa noite em nome de Jesus. Nem que tenha que ser do líder de casais. Consegue entender? A gente não quer criar relacionamentos. A gente quer viver superficialmente no reino de Deus, não cola. Amém? Sim ou não? Sim ou não? Estou quase acabando. Falta 28 versículos. Vai só até o 13, mas falta 28. Eu acrescentei mais alguns. Amados, quando a gente olha para esse texto, a gente precisa entender que o Evangelho de Deus tem que ser uma leveza. Não pode ser pesado. Paulo estava na Grécia, em Atenas, se preocupando com o povo de Tessalônica. Ele podia falar para os tessalonicenses: Timóteo está aí, se virem. Não, mas ele escreveu uma carta do próprio punho. Se dedicou, se preocupou, foi atrás, cuidou. Foi atrás de novo, cuidou, avisou, discipulou. No versículo de número 10 ele diz: rogando incessantemente de dia e de noite, para que possamos ver os vossos rostos e suprir o que falta à vossa fé. Versículo de número 10, rogando incessantemente. O que é rogar, irmãos? O que é rogar? Eu rogo, tu rogas, nós rogamos, vós rogais. O que é rogar?
Sinônimo de oração. Sinônimo de oração. Qual foi a última vez que você orou pela pessoa que você está evangelizando? Dobrou o joelho na sua cama e falou: Deus, tenha misericórdia. Um dia alguém dobrou o joelho por mim. Um dia alguém orou por mim. Um dia alguém pagou o preço por mim. Eu estou aqui. Qual foi a última vez que você orou por alguém que você está evangelizando e você falou: Senhor, está nas tuas mãos, assim, 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 assim. E ele completa o versículo dizendo: e suprir o que falta à vossa fé. Aí ele está tratando com a igreja. Qual foi a última vez que você orou pela sua igreja? Orou pelos seus pastores, pelos seus líderes. Irmão, para falar mal, junta fácil 20. Para fazer uma oração, tem que baixar lá do Davi Miranda, que já morreu, pôr no playback e interceder por nós. Qual foi a última vez que você orou por alguém? Você foi impulsionado por orar por alguém da igreja? Qual foi a última vez que você viu o rosto de alguém e você falou assim: Deus, eu não conheço o nome, mas o Senhor conhece, vai lá e supre todas as necessidades. Pastor, vindo de Goiânia, vi um acidente, 2 carros bateram, e sangue, né, nas pessoas, e foi lá e orou, e os bombeiros tirou ele, mas orou e tal, não sei o quê. E aí chegou na cidade, foi pregar à noite, e aí foi: irmãos, eu estava vindo para cá, vi um acidente na cidade, as pessoas não morreram, mas ficaram muito machucadas, né? Vamos estar orando por eles, para que nada vos aconteça. A mulher levantou lá no meio da igreja e falou: preciso orar não. Todos que estavam no acidente estão aqui hoje agradecendo a Deus pelo livramento, porque alguém passou por nós e orou por nós na hora do acidente. É um preço que precisamos pagar. É uma situação que nós precisamos desenvolver a tempo e a fora de tempo. Aí quando você olha pelos outros, você não tem tempo de cuidar da vida dos outros. Quando você olha para os outros, você não tem tempo de ver o que as pessoas estão falando por você, de você. Quando você cuida da vida daqueles que o Senhor colocou nas suas mãos, o Senhor cuida da sua vida, e tudo passa debaixo da potente mão de Deus, e aquilo que for necessário, Deus faz justiça na sua vida. Você quer ver como é que funciona? Se coloque de pé em nome de Jesus.